Boa noite. O livro é o Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Paz do mundo e paz do Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus, João, capítulo 14, versículo 27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior não pode passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino, a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores do século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Vamos serenar nossos pensamentos e orar, meu bondoso Mestre, nós que estamos aqui mais uma vez reunidos, a fim de aprender um pouco mais dessa tua doutrina tão maravilhosa. Iluminai-nos nessa noite com tuas bênçãos, teus bons fluidos a todos aqui presentes, para que possamos desfrutar desse momento da melhor maneira possível e possamos seguir adiante com os teus ensinamentos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Tá alto? Tá bom? Então, hoje a gente vai trabalhar um tema que ninguém gosta muito de falar. Ninguém gosta muito de falar de morte, né? A gente não quer nem lembrar que a gente vai morrer, né? Mas a morte é uma das únicas certezas mesmo que a gente tem. Não é verdade? Mas a gente precisa aprender a falar sobre a morte. Não de forma masoquista, não de forma depressiva. Falar da morte como fenômeno da vida, como parte do processo da vida. A gente precisa falar da morte como parte do código existencial. Não é verdade? E a gente precisa começar a refletir sobre essas questões
Porque a partir do momento que nós sabemos sobre a nossa condição de espíritos imortais, nós começamos a perceber que todas as questões aqui da Terra, elas estão, começamos a perceber isso mesmo que fôssemos materialistas. Mesmo que não acreditássemos em vida após a morte. Não acreditássemos, não soubéssemos, porque aqui a questão não é mais de fé. A questão é de saber. Nós sabemos que nós não morreremos. Mas se nós fôssemos pessoas nihilistas, a palavra nihilismo, ela vem do latim nihil, que quer dizer nada. Se acreditássemos que após a morte do corpo físico haveria o nada, ainda assim, tudo na face dessa terra está marcado pelo código da impermanência. Nada dura para sempre. Mas nós sabemos que nós duramos para sempre. Nós somos duralex sed lex. O corpo físico não. Lembra dessa propaganda? Eu acabei de entregar a minha idade. Porque penso que nem vende mais isso, eu acho. Não é verdade? Lembra daquele prato? Jogava no chão, não quebrava. Era um prato marronzinho, não é? E aí a gente hoje vai falar sobre a morte. Mas não vamos falar sobre a morte dentro de uma perspectiva de tragédia, mas dentro de uma perspectiva de esperança. Essa é a forma como a gente vai estudar sobre a morte. Nos Estados Unidos, uma médica suíça, ela é de origem suíça, o nome dela era, que ela desencarnou já, era uma psiquiatra chamada Elizabeth Kübler-Ross. Ela ficou radicada nos Estados Unidos. Ela foi a primeira pessoa, a primeira médica, a primeira psiquiatra a desenvolver estudos sobre a tanatologia. Thanatos, morte. Ela começou a perceber que os americanos, eles não gostavam de falar sobre a morte. Eles não diziam nem a palavra. E os médicos, principalmente, e a formação acadêmica dos jovens médicos era toda voltada para insistir na conservação do corpo, que é completamente compreensível. Mas os jovens médicos não eram preparados para se deparar com um fenômeno que é humano. Que, muito embora eles tenham realizado e usado todas as técnicas, todos os recursos da ciência e da medicina, haverá várias situações na experiência daqueles jovens médicos, no futuro, quando eles estiverem exercitando, em que a morte vencerá. Porque chegou a hora daquela pessoa. Então, ela começou, na universidade em que ela lecionava, ela começou a atender, primeiro ela começou a perceber que aqueles pacientes considerados os pacientes terminais, eles eram deixados nas últimas alas, lá no final do corredor, e que praticamente não se falava daquela situação, e ficava ali esperando. Então ela começou a atender, a visitar esses pacientes. E a fazer um trabalho de entrevista, de conversa, de acolhimento com essas pessoas que estavam prestes a desencarnar. E ela aprendeu tanta coisa, a mente dela se desenvolveu tanto nessa perspectiva que ela se tornou espiritualista. Porque ela começou a perceber, uma das coisas é que aqueles que estavam em processo de desligamento, de desencarne, eles começavam a ver os parentes que já haviam desencarnados. Ela começou a anotar essas experiências. E ela começou também a entrevistar esses doentes. O que é que eles estavam sentindo, o que é que eles estavam aprendendo ali, como é que ele gostaria de ser tratado. E nessas entrevistas, ela começou a fazer uma espécie de seminário. Era mais ou menos assim. Os pacientes ficavam lá naquele local, protegido, e tinha um vidro, desses vidros que a pessoa que está aqui, ela não vê quem está de lá.
E os alunos, os acadêmicos, todos assistindo aquela entrevista. Lotavam as aulas. Eles iam ouvir os relatos, as experiências daquelas pessoas que estavam em processo de morte. Então, se você quiser entrar em contato com esses estudos da doutora Elizabeth, leia os livros dela. Existem vários livros que ela escreveu, é fácil de encontrar, sobre esse processo. Para quem está, por exemplo, com um parente doente, que está vivenciando já o processo do desligamento, é muito interessante você ler um livro desse. Porque todo o livro, ele trabalha a morte dentro dessa dimensão de esperança. E como parte do processo da vida. Esse é o aspecto mais interessante da obra de doutora Elizabeth. Ela não abordou a morte como algo ruim, mas como parte do humano, da experiência humana. E é muito legal, eu adoro, eu tenho todos em casa. Não é? Espírita gosta de falar de morte. Fala com o morto, não é isso? Então a gente gosta dessas coisas, porque a gente entende que a morte nada mais é que uma passagem, não é? Mas antes da gente adentrar, vamos falar sobre reencarnação? Reencarnar. A gente precisa, antes de falar do desencarne, a gente precisa falar da reencarnação. Para que a gente entenda que a desencarnação, ela está dentro de um projeto, não é, que iniciou numa reencarnação. E que antes dessa reencarnação foi feito todo um planejamento. A pessoa já existia. Ela, inclusive, já teve várias experiências e já passou por vários desencarnes, vários tipos de desencarnes e vários processos reencarnatórios. Então, vamos falar sobre reencarnar. Primeiro, ninguém chegou aqui como uma folha solta. Nós, espíritos medianos, aqui não tem nenhum João Evangelista, não é? João Evangelista, enquanto o corpo dele, o corpo físico que ele iria ocupar como Francisco de Assis, estava se formando, ele estava trabalhando, atuando, realizando várias atividades, porque é um espírito superior. Nós não. Nós somos espíritos medianos, espíritos assim, cujo processo evolutivo está ainda a se desenvolver bastante. Então, nós precisamos da ajuda dos espíritos construtores. Primeiramente, nós precisamos da ajuda dos que nos amam, ou seja, os que vão advogar perante a divindade pela nossa nova experiência reencarnatória. Então, antes mesmo de você cogitar em reencarnar, há aqueles espíritos que são os seus tutores, os seus benfeitores, aqueles que estão responsáveis dentro de uma perspectiva de afeto e de cuidado, que lhes são superiores moralmente. Esses espíritos intercederam perante a divindade, rogando uma nova oportunidade para a sua experiência. E você só faz reclamar aqui. Só faz se queixar. E se queixa para lá, e se queixa para cá, esquecendo que cada minuto aqui nesta terra, nesta reencarnação, é uma grande dádiva, é uma grande oportunidade. Então já começa por essa intercessão. Segundo, esses benfeitores, junto aos espíritos especializados no processo reencarnatório, eles vão traçar um planejamento. Então, esse planejamento, ele vai desde o tipo de corpo físico que vai ser, que você vai ocupar, o seu avatar. Você assistiu o filme Avatar? Então, desde o corpo físico que você vai ocupar, ao local do seu nascimento, aqueles que serão seus pais. A gente pode dizer, inclusive, que muitas vezes ocorrem reuniões no momento do sono daqueles que serão seus pais, que logicamente já estarão reencarnados. Quando eles serão levados para uma pequena reunião. E aí a espiritualidade que ama você, os espíritos que amam você, vai dizer, olha aqui,
a criatura. Vocês recebem o pacote. Vocês aceitam. Então, desde já, a nossa imensa gratidão àqueles que aceitaram nos receber. Porque eles poderiam dizer, não quero. Mesmo que não tenham sido bons pais. Mesmo que no feijão com arroz eles tenham deixado a desejar de alguma forma. Mas só deles terem permitido o retorno, aí a gente já tem uma dívida de gratidão para com essas pessoas. Então, o planejamento, ele vai acontecendo dessa forma. A família em que nós vamos recomeçar. O local onde a gente vai nascer. Traça-se um plano, por exemplo, de estudos, os estudos que serão desenvolvidos na Terra. Você acha que os livros que chegam na sua mão chegam por acaso? Você acha que foi por acaso que você conseguiu entrar naquela determinada universidade? E que você conseguiu passar naquele concurso para seguir aquela carreira? É claro que você também optou, é sua vontade, é o seu livre-arbítrio, mas tudo está dentro de um planejamento. E veja que é como se fluísse, por mais que a gente encontre dificuldades e precise mostrar persistência e coragem nos nossos planos aqui na Terra, repare que a ajuda sempre chega. E a ajuda chega muitas vezes sem a gente nem perceber que está sendo ajudado, porque nós pedimos cada coisa equivocada. A gente faz uma prece, ora pedindo uma coisa, mas se vier o que a gente está pedindo, vai desviar do plano. Então, eles ouvem a prece, só que, criatura, a gente vai te ajudar, mas não como tu queres. É de outra forma a ajuda. Porque muitas vezes o que nós pedimos não é conveniente. É como uma amiga minha que queria que um rapaz que era casado se apaixonasse por ela. E ela pedia a Deus numa prece essa pessoa. Quer dizer, estava traçando um projeto de infelicidade. A começar daquela família que se constituiu e para ela também. Porque ele não estava no plano reencarnatório dela. O plano dela era outro. Era outra pessoa que iria chegar para ela depois. Ela iria encontrar. Porque muitos dos nossos relacionamentos, às vezes, eles não são relacionamentos numa dimensão de amor e de afeto, mas são sintomas das nossas doenças, das fragilidades, das inseguranças, dos medos. Então, essas emoções determinam, vão tomando conta e a gente acaba escolhendo com base nessas emoções, desses conflitos existenciais, e a gente, então, perde uma oportunidade. Quer dizer, perde a oportunidade do plano A. Mas pode saber que vai formar o plano B. Só que o plano A, ele foi todo planejado direitinho lá. E o plano B, colega? O plano B foi um jeitinho que foi dado para você não perder totalmente a oportunidade. Então, você que iria sofrer, mas iria sofrer menos, agora vai sofrer um pouco mais. Porque usou o livre arbítrio de uma forma que lhe comprometeu. Mas para tudo dá-se um jeito, não é? Então, a encarnação, ela é todo um projeto. Por isso que eu coloquei esta imagem aqui. Para mostrar que, além da intercessão divina, da divindade do nosso Pai, existem os espíritos que estão tutelando o processo reencarnatório. Uma reencarnação é todo um projeto de avanço, para que a gente consiga dar os passos mais adiante. Aí você pode perguntar, e se eu não reencarnasse? E eu não posso ficar lá na espiritualidade, não? É tão bom lá. Eu poderia ficar lá, não é? Porque lá é muito melhor, em vez de vir para cá. Mas se nós não tivéssemos a oportunidade de reencarnar, nós não estaríamos diante do código da experiência. É a reencarnação que promove
A situação especial de experiência é para que você vá desenvolvendo as suas habilidades espirituais. Você pode evoluir desencarnado? Sim, pode. Você pode fazer muito bem, fazer muitas coisas desencarnado. Mas vamos dizer que o passo que você dá encarnado, ele vale mais. É como se a nota fosse maior. Desculpe, encarnado, a nota fosse maior. Então, digamos que você vai passar por uma experiência desencarnado. Ela vale nota 5. Aqui ela vale 10. Por causa das circunstâncias da reencarnação. A começar pelo corpo físico que nos tangencia e nos coloca numa situação de fragilidade. Não é? Então, vamos ver aqui. Em clima de preces, sim, desculpem, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Todo esse estudo de hoje foi elaborado, todos esses textos foram retirados desse livro aqui. Temas da vida e da morte. Espírito Manuel Flamengo de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Tá certo? Então, tudo que está aqui foi retirado desse livro. Ele é maravilhoso. Então, em clima de preces, entre promessas de luta e célula fecundada. Pergunta: qual é o momento em que o espírito se vincula ao novo corpo que está se formando? No momento da fecundação. Ali já existe um espírito vinculado. Então você pode perguntar: e já houve o acoplamento todo? Não. Esse acoplamento total, ele só vai se completar no momento do nascimento. E a gente pode dizer que uma reencarnação, ela só se completa depois da adolescência. Porque é por isso exatamente que a criança e o adolescente são pessoas em condição especialíssima de desenvolvimento. Ainda não é um adulto. Entendeu? Então, dando início ao novo compromisso. Então, se eu tomo a pílula do dia seguinte, é aborto? É. O espírito já está vinculado àquela célula que se formou, a um embrião. Entendeu? E o sofrimento é muito grande para o espírito e para a mulher. O aborto não é um direito da mulher. Muito embora muitas pessoas lutem defendendo a tese que o aborto é meu corpo, minhas regras, minha decisão, já começa que é seu corpo, mas o que está dentro de você não é o seu corpo, é outra pessoa. É outra pessoa. E eu posso dizer que ao longo desses anos, trabalhando em reunião de desobsessão, que eu já tive a oportunidade de conversar com várias mulheres que abortaram. E eu posso dizer que não é uma coisa boa para elas. Que é melhor enfrentar a circunstância. Agora, é lógico que quando, aqui está, inclusive no Livro dos Espíritos, quando o nascimento daquela criança vai colocar em risco a vida da mãe, aí, está lá no Livro dos Espíritos, faz-se a opção pelo ser que já está reencarnado totalmente. Então, aí não existe nenhum compromisso em termos de karma. Mas você deliberadamente quer dizer, você escolhe. Porque você não quer enfrentar aquilo. Por várias razões. Escolhe retirar o filho, o sofrimento é muito grande. Pode não ser no primeiro momento, pode não ser depois, muito perto, mas depois a consciência vai despertar. E aí não é
quando as pessoas começarem a entender o que significa mesmo uma reencarnação, isso vai sair de discussão. Isso só acontece exatamente por falta de conhecimento do que é uma reencarnação. E o quanto a mulher sofre depois. Então vamos lá. Mais adiante. Então a reencarnação é todo um recomeço. Existe todo um planejamento. Existe toda uma preparação. Inclusive aquelas pessoas que vão nos receber como pais, elas também recebem um preparo. Tudo está dentro de uma organização. Não é? Então, eu não pedi para nascer, eu não pedi para ter você como filho. Pediu sim, está tudo dentro de um planejamento. Eu não pedi para nascer assim, não pedi para nascer nessa casa. Tudo isso é ignorância, é falta de conhecimento da própria condição da pessoa. A reencarnação é o maior investimento, olha isso aqui, é o maior investimento da vida ao espírito em processo evolutivo. Então, vamos dizer que quando reencarnamos, nós começamos um processo de grande investimento em nossa evolução, o qual, sem ela, padeceria a hipertrofia de valores intelecto-morais, pela falta do ensejo, quer dizer, da oportunidade, da convivência com aqueles que se lhe vinculam. Então, precisamos reencarnar. A reencarnação é uma oportunidade. Aproveitemos, estamos aqui. Cada dia nosso aqui nessa terra é uma dádiva. Amanhecer agradecendo. Cada amanhecer. E quando for dormir, Senhor, muito obrigado. Vive mais um dia. E quando acordar, faça como Divaldo. Abra a cortina, tente pegar nela. Se você não conseguir abrir a cortina, é porque você já desencarnou. Entendeu? Então, todos os dias, abra a janela para saudar o sol, saudar o dia. Se você não conseguir tocar, é porque você já está no além. E a oportunidade já passou. Só que agora, o nosso objeto mesmo de estudo é o morrer, o processo de morrer. Então, a gente lembra de um poema de Manuel Bandeira. E vocês sabem que Manuel Bandeira, ele vivenciou a tuberculose, não é? E numa época em que não tinha medicação, não tinha um antibiótico. Eu não sei como ele se livrou, porque ele desencarnou já idoso. Ele escreveu um poema que era assim: quando a indesejada da gente chegar, não sei se dura ou caroável, talvez eu sorria e diga: alô, iniludível, pode a noite descer. Encontrará lavrado o campo, a mesa posta, cada coisa em seu lugar. Então, quem é indesejada? É a morte. Alô, iniludível, certíssimo. Quando ela chega, não tem como iludir. Chegou sua hora, colega. Olha, quando chegou sua hora, não adianta negociar com a dona morte. Chegou, você vai ter que voltar. E ele ainda se refere, ele fala da morte 3 vezes. Ele diz, indesejada das gentes. Ele diz, iniludível. E ele se refere à morte como noite. Agora, o mais bonito nesse poema é: encontrará lavrado o campo, a mesa posta, cada coisa em seu lugar. Você está assim? Quando a iniludível chegar, se ela chegar amanhã, está tudo em seu lugar? Está nada. Eu digo, não está, eu não tenho nada em meu lugar, eu quero ficar aqui, viu? Está tudo desarrumado ainda. Então vamos lá. Eu quero viver muito ainda aqui. Então eu não olho para cima e digo, está tudo num lugar. Está desarrumado, me dê mais tempo. O homem deve pensar na morte conforme pensa na vida. Por que a gente deve pensar na morte conforme pensa na vida? Porque a morte faz parte da vida. Eu não vou pensar na morte de forma mórbida, deprimida, melancólica, não. Eu vou viver aqui sabendo que a qualquer momento eu posso retornar. Então eu tenho que começar a fazer um preparo psíquico,
para não ser uma criatura que desencarna e não sabe que desencarnou. Porque isso acontece e acontece frequentemente. Tão fixada a matéria que a pessoa está. Ela não nota que desencarnou. Eu já perdi as contas dos espíritos que eu já tive que ter uma conversa para dizer: amigo, você já bateu as botas. Lógico que a gente não diz assim, a gente diz com mais caridade. A gente diz assim: você já tentou conversar com alguém? Ninguém me ouve. Eu estou tentando, mas ninguém está me ouvindo, eu não entendo. Eu disse: pois é. Você não lembra não que você estava doente no hospital? Eu lembro, mas eu fiquei bom. Ou então se sente ainda no hospital. E várias situações, algumas que eu vou relatar ainda hoje. Por quê? Porque não se preparou. Porque a mente estava muito fixada aqui. Então, nós não estamos dizendo que nós devemos acordar assim. Pode ser que hoje seja o dia que eu vá morrer. Aí sai se despedindo de todo mundo. Não é isso que a gente está querendo dizer. Tchau, praia de boa viagem. Não é assim, não. É você acordar sabendo, todo dia, lembrar que é um espírito. Não se engane, você está esquecido por injunção da reencarnação do que você foi antes. Você está esquecido que você é um espírito. Mas você é. Então, acordar lembrando que se é um espírito. E que cada dia, cada minuto, cada hora, cada momento deste dia e dos dias subsequentes, você está gastando a sua cota daqui da existência. Então, cada dia é um processo de despedida, assim. Repare a nossa CUT, por exemplo. Cada dia ela vai ficando cada vez mais. Cadê aquele rostinho? Por mais que a gente ajeite, tem uma esticadinha assim, não tem como. É dizendo: olha, meu filho, você não é isso. E a gente tem sempre a oportunidade de dizer que o envelhecer é um processo muito poético. Poético que nada. Vai ficar velho para tu ver. É poético na dimensão do que significa o humano. Era preciso, Deus tinha que fazer isso com a gente. Porque o tanto que a gente é vaidoso e orgulhoso, se a gente ficasse com 20 anos toda a encarnação, a gente não ia evoluir. A gente precisa sentir a impermanência na epiderme. A pele que vai ficando manchada, principalmente a minha geração que não usava protetor solar. Ao contrário, potencializava todos os raios de sol, atraía todos com um negócio chamado Raito del Sol. Você lembra disso? Acabei de entregar minha idade de novo aqui. E era um negocinho vermelho, num saquinho vermelho, que a gente comprava aí na praia de Boa Viagem. Eu não sei como a gente não morria. Eu acho que era porque o sol era mais fraco. Porque a gente ficava, e depois ficava as bolhas, a gente descascava, achava o máximo aquilo. Era de beterraba, né? E aí hoje está todo mundo com os braços manchados e com as manchas brancas. Vê o povo da minha idade, está tudo com as manchas brancas. Porque este corpo é apenas uma matéria abençoada que eu estou ocupando. Mas eu vou desocupá-lo, eu vou ter que devolver. E a gente tem que devolver o corpo igual o Chico devolveu, usado. Usado totalmente. Chico era só um trapo quando desencarnou. Um trapinho humano. Ele usou tudo que ele tinha. Nós não podemos perder a oportunidade. Agradecer o corpo que a gente tem. Esse corpo abençoado que nos permite passar pelas experiências. E devolver ao Senhor. Obrigada, corpo. Você não quer ficar um defunto junto do corpo em decomposição. Você quer? Porque está apegado ao poder, apegado a não sei o quê. Aí fica junto, vendo o corpo. Eu já conversei com vários espíritos dizendo isso. O meu corpo está cheio de bicho em mim. Disse: não, meu amor, você não está com bicho. É o seu corpo, você não tem isso. Venha cá, saia daí. A gente diz assim: saia. E a gente vai tirando ele, porque o psiquismo dele está ali. Você quer ser um defunto desse?
de jeito nenhum. Eu quero desencarnar e ter o merecimento de olhar para o corpo e dizer obrigada. Obrigada porque através de você eu pude crescer um pouquinho. Através desse corpo eu pude passar por tantas experiências que me ajudaram a despertar. Então é por isso que nós estamos falando da morte. Para que a gente comece a se tornar consciente do processo da morte. Porque no dia que a gente acordar e for abrir a cortina e a gente não conseguir pegar, a gente já sabe que a gente está no além. Não é? Então, Manuel Filomeno de Miranda diz: substituir o medo pela expectativa. Olha que interessante, que perspectiva interessante. Substituir o medo da morte pela expectativa de como será a vida mais tarde. Substituir a espiritual. Saber que você vai prosseguir. Agora, você pode dizer, e eu também tenho, eu tenho medo de morrer, não. Isso é humano, isso inclusive é atávico. Isso é o instinto de conservação. Se você não tivesse esse medo, que é exatamente para você cuidar do corpo e não desencarnar antes do tempo, você iria se colocar em situação de risco, não é? Ia destruir o patrimônio físico antes da hora. Então, esse instinto de conservação que Deus colocou em nós, ele é extremamente necessário. A gente tem que proteger o avatar da gente. Proteger do frio, proteger da fome. A gente tem que ir ao médico. É por isso que velho vai a médico. Não tem criatura que vá mais a médico que velhinho. Olha, meu pai ia toda semana, eu acho que era 15, era uma semana num e outra semana no outro. Para cuidar, que ele sabe que está acabando, quer ficar mais um pouco, então vai no médico. Mas o espírito sabe quando está acabando. Ele sente. Até porque o fluido vital vai sendo o quê? Você vai gastando e você sabe que você está nos últimos momentos. E se você for um espírito ativo e consciente, você tem pressa. Você quer fazer as coisas. Quer estar ativo, quer aproveitar todas as oportunidades. Não é? Então, a vida espiritual, assim, a vida lá no mundo espiritual, ela perde o caráter hipotético. A vida espiritual, nós sabemos, ela não é uma hipótese. Nós não tratamos da vida espiritual como uma hipótese, mas como uma realidade. Nós somos espíritos imortais. Para tornar-se uma realidade na qual penetra antes da morte. Agora, eu não entendi que negócio é esse de eu penetrar na vida espiritual antes da morte. É você já viver aqui se sentindo um espírito, desenvolvendo a sua capacidade, as suas potências espirituais, entrando em sintonia com os benfeitores espirituais. Quando você fizer a passagem, tudo será mais tranquilo, porque você cultivou o hábito de prece, de meditação. Você esteve sempre conectado às questões espirituais. Quantas vezes nós tivemos que conversar com irmãos nossos que se vinham na repartição que ele trabalhava, na sala da presidência da empresa que ele dirigia, angustiado porque ninguém entendia o que ele estava falando, ninguém obedecia, se sentindo, Há pouco tempo eu conversei com um irmão nosso que ele dizia assim: os meus filhos, imagine você, moça, na minha frente eles estão combinando o que vão fazer com o meu patrimônio. Eu falo, eles não me ouvem. O patrimônio é meu. Lógico que ele já estava desencarnado e os filhos estavam resolvendo o que ia ser feito. Mas ele não percebeu. Porque ele a pessoa está tão fixada ali naquelas questões. Então, se eu sou dono de uma empresa, se eu sou um presidente de uma empresa, eu tenho que saber que eu estou ali. Mas que aquilo não é meu. É um empréstimo, um dia eu vou deixar.
Para não ficar feito um senhor que veio reclamar comigo, que até a cadeira dele venderam. Venderam a minha cadeira. Eu acho que ele já era de idade, que ele ficava o dia todo naquela cadeira. Eu sei que ele estava indignado porque deram a cadeira dele. E o outro, porque isso acontece em casa espírita. Lá no Peixotinho é direto. Porque lá tem um brechó. Então é assim, quando desencarna alguém, aí a família, passado o primeiro momento, pega as roupas, os objetos, as coisas, né? Já chegou cama, de um tudo, saxofone, radiola, olha, tanta coisa que chega lá no Peixotinho. E a mala com as roupas. Eu mesmo dei toda a roupa do meu pai, fui, arrumei tudo e dei para caridade, para ser vendido lá, não é? Você compra uma roupa num brechó do Peixotinho, é roupa de defunto. Não faz mal nenhum. Foi doado. Meu Deus, que Margarida não ouça isso, que é a que trabalha na loja lá no brechó. Mas é verdade. É verdade. As pessoas deixam as coisas lá porque você não vai precisar quando você desencarnar. Não é verdade isso? E o Espírito veio conversar comigo. Danado. Eu quero minhas roupas de volta. As minhas filhas, sem me pedir, trouxeram tudo para cá. Moça, as minhas roupas assim mesmo. Por que elas trouxeram? Eu disse, vem cá, vamos conversar. E aí, com muito amor, a gente vai acolhendo aquela pessoa. A gente não diz, ó, a partir dessa para melhor. Não pode ser assim, você tem que ir com acolhimento. Senão a pessoa, o seu papel numa reunião dessa é acolher, agasalhar lá a pessoa. Imagine se fosse você. Você ia querer que a pessoa jogasse assim na sua cara? Então a gente conversa, fazendo a pessoa despertar. Mas esse irmão, você sabia que não teve jeito? Ele ficou lá no Peixotinho, depois vão trazer ele de novo, porque ele não aceitava isso. A senhora está doida? A senhora está achando que eu sou doida? Eu dizia, não, moça, é porque o senhor já morreu, moça. O senhor desencarnou. Tão fixado na vida material. Você pensa que quando você desencarnar, você vai ser diferente? É a mesma pessoa, são as mesmas sensações. E quanto mais você for fixado às questões materiais, mais sensações sinestésicas você vai ter. O que são sensações sinestésicas? As dos 5 sentidos. Porque o espírito, as sensações, elas são difusas. Todo o espírito vê, todo o espírito ouve. Entendeu? Nós precisamos do ouvido, precisamos do aparelho fonador, dos olhos, porque nós estamos reencarnados. Aí, então, os elementos sinestésicos são vivenciados a partir desses órgãos. Mas se eu estou muito fixado à matéria, eu não consigo ver de forma ampla. Eu fico vendo limitado. Eu fico vendo só o que eu acredito, só o que eu... Percebeu como é? Minha escuta, minhas sensações são limitadas. Porque eu me limitei, tão materializado que eu estou, mesmo que eu esteja fora do corpo, já. Já se eu sou um espírito que na reencarnação eu já vivi consciente que iria desencarnar e fiz uma preparação espiritual, já começava a desenvolver esses aspectos, a orar, a entrar em sintonia com os benfeitores, lógico, quando eu desencarnar, eu vou estar mais senhor de mim. Porque eu fiz um processo mais consciente. Eu passei a vida sabendo que eu poderia voltar a qualquer momento. Vamos adiante. Meu Deus, eu mal comecei. Toda vez é isso. Eu vou ler alguns slides para não perder o texto, tá? Então, antes os que estão partindo. Isso é uma conversa que a gente, muito séria, que a gente quer ter. A etiqueta que devemos ter diante daqueles amores nossos que estão se desligando do corpo físico.
Se a pessoa está no hospital, passando por aquele processo, e a gente sabe que não tem mais jeito, que o hospital que não tem mais cura, se for possível, leve para casa. E crie em casa, se for possível, um ambiente de, como é que se chama na medicina? De cuidados paliativos. Bote música para a pessoa ouvir. Leia todos os dias o Evangelho para ela. Ah, mas eu tenho uma pessoa da minha família que está com Alzheimer, está se ultimando num leito na minha casa, está com Alzheimer. O Espírito está lá. Agora, o cérebro é que não está mais respondendo aos comandos do Espírito. Pode ler um livro todo, começar o livro, um romance do começo, todo dia ler um capítulo, que o Espírito está ouvindo. Ah, mas ela não me responde, ele não me responde, ele não dá a resposta porque o cérebro não tem mais condições de obedecer ao Espírito. Mas o Espírito está ali. Tome cuidado com o que você fala. Não fale como se aquele ser fosse um objeto e ele não estivesse ali. Ele está. Fale com delicadeza, com respeito. Se for tomar alguma decisão forte que o envolva, se afaste. Para que ele não sofra. Você sabe por quê? Porque ele sofre. Há poucos dias conversei com um rapaz que os médicos na frente dele, ele na UTI, na frente dele, que eu digo, assim, no leito, ele já estava em morte encefálica. E os médicos, vamos desligar porque não tem mais jeito. Começaram a deliberar isso. Sabe o que aconteceu? Ele foi trazido lá. Moça, pelo amor de Deus, diga que eu não estou morrendo. Eles vão desligar a máquina, não deixe, moça. Quer dizer, foi um choque para ele. E às vezes os profissionais de saúde fazem isso de forma automática, porque eles lidam com isso direto. Então, se você está com alguém que está vivenciando esse processo, procure trabalhar o máximo que você puder a harmonia do ambiente. O máximo. E para isso você pode usar, por exemplo, de música, leitura do Evangelho. Afaste pessoas que falam demais, pessoas com vibrações muito negativas. Esse negócio de ter 30 pessoas, desculpe, nem 30 pode, mas assim, umas 15 pessoas, feita a minha família, que é a família de Soró Serena, agora que eu entreguei a minha idade. Lembra disso? Tu lembra dessa novela? Pão, pão, queijo, queijo? Década de 70, eu sou muito antiga. E aí, tinha uma família que era a família de Soró, que era um retirante. Era enorme. É a minha. Olha, quando um fica doente, chega tudinho. Os médicos não gostam, porque fica aquele povo todinho, e tudo pedindo satisfação aos médicos. Aí não tem aquelas pessoas que ficam contando piada, falando coisas pesadas ali. Pode interditar esse tipo de visita. Não tenha pudor, porque esse tipo de visita, que só vai criar desarmonia, caos ali, vai atrapalhar aquela pessoa. Então, muitos familiares e amigos, sem o conveniente respeito pelo ser amado, criam uma psicosfera, o que, gente? Agressiva. Na qual os petardos mentais alcançam o convalescente. Pensamento é forma, gente. Em estado de sono, perturbando-lhe o repouso que precede ao despertamento. Olha só, a maioria de nós é colocado para dormir. Por isso, não adianta você chegar uma semana depois que alguém que você ama morreu e pedir a Tereza para falar com ele.
Tereza, por favor, vê lá, que eu quero uma notícia. A pessoa está dormindo, ela precisa desse sono, que é um sono assim de readaptação. Ô Nani, e eu não posso sofrer, chorar, essas coisas? Claro que pode. Isso já é outra coisa, é o seu luto. Você está com saudade. Você se despediu. Pelo amor de Deus, chore. Mas não fique histérico. Entendeu a diferença? Entre histeria e choro. Você chora, porque se você não viver o luto, você vai ficar doente. Divaldo diz que um luto saudável, ele dura uns 3 meses. Que você vai viver o processo, entendeu? Agora, se o luto se estende muito tempo, aí já procure um psicanalista, um terapeuta, procure ajuda. Porque não é normal. Você tem que ir se equilibrando. Logo se dá o fenômeno da desencarnação, o espírito acompanha. Isso eu achei super interessante. Sim, ficou claro a etiqueta lá no hospital, ou então no lar, quando a pessoa está desencarnando. Tem a etiqueta do velório também, viu? Aí chora, se joga no caixão. Aquela coisa, minha gente, chorar pode, é normal, é humano, você está ali se despedindo. Aí é aquela histeria, ou então é anedota, é conversa desrespeitosa. Se você puder, faça do velório da pessoa que você ama o mais harmonioso e discreto possível. Tem uma coisa que ocorre lá, no meu trabalho, que eu, sinceramente, eu tenho uma irmã que é promotora de justiça. Eu disse, eu não vou permitir que façam isso com você. Levam o corpo para a recepção do prédio lá que a gente trabalha. Quer dizer, um ambiente totalmente... Eu não sei o que você acha, Tereza, mas eu acho de um mau gosto, uma ideia péssima. Ah, porque é uma autoridade. É um ser humano. Aprende a viver esses momentos na discussão. Mas é porque a sociedade tem que se despedir. Que se despeça, mas se despeça de forma discreta também. Tem que se proteger a pessoa. Você não ama a pessoa? Proteja ela. Porque ela vai ser atraída para aquele local. E nem todo mundo que vai estar ali a ama. Gosta dela. Pode ter até inimigo ali. Mandando pensamentos negativos quando a pessoa está mais frágil. Eu já disse a Delane, você não vai, viu? Se eu morrer depois de você não vai. A atmosfera. Mas eu acho que ela morre depois de mim, que eu sou mais velha que ela. Pela lógica, né? Então, logo se dá o fenômeno da desencarnação. Isso que eu vou descrever ocorre não com todos. Vai depender da condição. Vamos dizer que ocorre com boa parcela. Tá? O espírito acompanha, como se fosse um calidoscópio mágico, todos os fatos da existência. Já ouviram falar disso? Tudo passa assim como um filme rápido, que acabara de viver, podendo em breve espaço de tempo aquilatar a respeito da conduta que se permitiu, com a automática avaliação de todos os seus atos. E só então passa a lamentar os erros, como a abençoar os sacrifícios e as dores, as realizações nobres e as lutas travadas em prol dos ideais dignificantes. Muitas vezes os benfeitores começam a interferir, eles já estão juntos, ajudando. Diz André Luiz que numa reencarnação, 250 espíritos trabalham. Vê como é importante reencarnar. Agora, numa desencarnação, também trabalha espíritos que ajudam na desencarnação. Uns 5. Imagina uns 6 no máximo. Veja como é sério reencarnar. Mas também o processo de desencarnação é um processo que pede cuidado. Não é? Então, muitas vezes, quando o espírito começa a fazer e ele não está muito equilibrado, essa reflexão assim, ele é colocado para o quê? Dormir.
E só depois é que ele vai começar a refletir sobre os seus atos. Porque senão ele vai se desequilibrar. Aí você pergunta, e Nani, e todos têm esse tratamento? Vamos dizer que, em tese, todo mundo merece ajuda. Ninguém fica abandonado. Mas nem sempre a pessoa aceita. Nem sempre a pessoa capta. Lembra daquele que ficou só pensando na empresa e foi atraído para lá? Isso acontece. Ele não consegue nem ver os benfeitores. Portanto, ante os que estão se desprendendo com dignidade e o quê? A inevitável saudade e a próxima ausência física que tanto maceram ali, que não é para estar, tá vendo? Vou tirar depois. Não podem se converter em instrumentos de agressão espiritual ao ser amado. Diferença entre morte e desencarnação. Tem diferença? Gostaram da foto? A foto é sugestiva, não é não? Procurei especialmente essa foto. A gente tem que desencarnar assim, ó, leve. Existe uma diferença entre morte biológica, a morte do corpo físico, e a desencarnação. A morte do corpo físico, morreu, acabou. Ali o corpo não tem mais jeito. Mas nem sempre a morte do corpo físico quer dizer que a pessoa desencarnou. Ai, não estou tão confuso com isso. Como é que a pessoa morreu, o corpo, ela não desencarnou? Porque vamos dizer que a desencarnação seja o processo psicológico. Não sei se você está compreendendo. O corpo pode morrer, mas a pessoa, ela pode não desencarnar. Ela está totalmente ligada àquela situação da vida física dela. Não é? É o que a gente vem explicando. Miranda diz, cada homem que é um locativo. Então, nós sabemos que existem muitos espíritos vagueando por aí, viciados em álcool. Ele desencarnou, ele não tem mais o corpo, mas ele ainda está vinculado às sensações do corpo físico. Então, ele vai atrás de pessoas que têm a tendência ao alcoolismo para transformar essas pessoas no copo dele e sorver o fluido do álcool. Pessoas viciadas em sexo, viciada em jogo, viciada em... Que eu já conversei com um espírito que ele era assim, ele trabalhava numa... Como é que chama? Bolsa de valores. Ele estava o tempo todo ali, a cabeça dele ali. Ele não tinha mais o corpo, mas ele ia todo dia para a Bolsa de Valores. Ele tinha desencarnado? Não. Então, entendeu a diferença? Ele estava fixado à experiência dele aqui na Terra. Foi. Exato. Morrer é fácil, mas desencarnar, que é você perceber que acabou, que você precisa desligar, é outro. Quer ver uma dificuldade de desencarnar? Se despedir dos amores. Quantos espíritos não aceitam porque não querem deixar um filho, não querem deixar o esposo? Tu já viu assombração de esposa? Que não quer deixar que o outro case. Leia o livro Entre a Terra e o Céu, que você vai aprender sobre isso. Como cada homem tem a vida de que precisa na Terra para crescer e ser feliz, cada qual tem a morte forças. É isso aqui. Eu estou aqui, eu sei que eu vou voltar. Eu estou na plenitude das minhas forças, então eu já vivo preparando a minha volta. Mas preparar a sua volta não é ficar aí no cemitério, fazer um túmulo, não. É perdoar todos os dias. É construir laços de
afetos, é fazer amigos, muitos amigos, encarnados e desencarnados. É se desimantar. Não se imantar a nada. As coisas, elas estão ali, você usa, mas você não se imanta a ela. Não se imanta a um cargo, não se imanta ao dinheiro, não se imanta ao poder, à beleza, o que quer que seja. Você vive já o processo de morte, sabendo que tudo está marcado pelo código da impermanência. Quando a mente se apega e se apaixona por pessoas e coisas, eu adorei essa palavra, é novelando-se em fixações, porque é isso mesmo, minha gente, a gente fica novelado em fixações que pretende permanente, quer dizer, quer tornar permanente o que está marcado pela impermanência, esquecendo-se da transitoriedade de todas elas enquanto na Terra. A desencarnação dá também noutras circunstâncias. A ocorrência da morte física. Quando o ser voltado para a agora, interessante. Não é para você viver só desejando as coisas do mundo espiritual, não. Não é isso. Você vai viver e agir no mundo, mas sem deixar se aprisionar os seus grilhões. Eu sei que eu tenho 5 minutos, 6 minutos eu vou usar. Que Jorge engana nesse relógio. Eu já sei. Vou usar, posso usar? Para falar daquelas pessoas, nossos irmãos, e setembro é o mês em que a Federação Espírita Brasileira está fazendo a campanha para que se evite o suicídio. Então, existem 2 tipos de suicídio. O suicídio deliberado, consciente, quando a pessoa faz a opção de deserdar. Ela não suporta a experiência, o código que ela está vivendo, o código da vida, a dor de viver dela. E ela, então, ela deserda. Há pouco tempo, nós tivemos a notícia que um pai de família, por não saber lidar com a crise financeira, ele mata a esposa, mata os 2 filhos e suicida. Mas que coisa séria, que coisa séria. Que Deus o abençoe. Não faremos nenhum outro comentário, porque a situação por si só já tem uma carga de sofrimento terrível, não é? Então existe o suicídio deliberado, que é a escolha por deserdar do corpo físico, e é lógico que as pessoas que assim procedem, elas vão encontrar a vida, não morrem, e elas vão se encontrar do outro lado com as mesmas aflições, as mesmas dores, só que agora essas dores estarão superlativizadas, devido ao fato dela ter incorrido nesse delito. E aí, Nani, ela não tem mais jeito? Claro que tem jeito, tudo tem jeito, a pessoa vai recomeçar. Ela vai recomeçar, só que ela vai recomeçar com as marcas do tipo de delito que ela praticou, consigo mesma. E ela vai um dia se reequilibrar. Nada está perdido, todos podemos recomeçar. E existe também o suicídio inconsciente. O suicídio inconsciente é quando você não cuida do seu corpo físico. Você se alimenta mal, você usa muito álcool, você se droga, você tem uma conduta moral equivocada, você vai desarmonizando as células. Primeiro desarmoniza os centros de força e consequentemente, desarmonizando os centros de força, as células do corpo perispiritual também se desarmonizam naquele local onde está fixada a sua desarmonia. Então, se for um vício na área da sexualidade, todo o centro de força genética se desarmoniza e provoca doenças nessa área. Então, era para você desencarnar com 70, 80 anos, 90 talvez,
Você desencarna com 45, desenvolve uma doença e o corpo, ele não resiste por causa da conduta. Então, isso é o que se chama de suicídio inconsciente. E é lógico que não é tão grave quanto o suicídio deliberado, mas é muito sofrido, porque a pessoa desperta do outro lado com a consciência que ela tinha um patrimônio e que ela não cuidou desse patrimônio. Então, a desencarnação, já li isso, né? Acabou. Ei, eu li. Li já. A gente conclui querendo deixar uma mensagem de esperança e de alegria sobre o processo de viver. Não quer dizer que nós vamos viver todos os dias felizes, rindo, não. Porque isso é histeria. Nem Jesus fez isso. Houve dias em que Jesus, mais de uma vez, Jesus chorou. Naquele dia mesmo que ele distribuiu pães e peixes, diz Amélia Rodrigues que ele vai para detrás dos arbustos, de um arbusto, e ele chora. Chora porque ele percebeu que os homens iam demorar muito para entender que ele não veio para matar a fome do corpo, a sede do corpo, mas a sede e a fome do espírito. E diz Amélia Rodrigues que depois que ele chora, ele desce sozinho e vai até Cafarnaum. Então Jesus chorou. Se ele ficou triste, vai ter dia que eu estou triste também. E aí eu vou viver a experiência da tristeza naquele dia. Porque ela quer me ensinar alguma coisa ali. Mas eu vou viver a experiência da tristeza sabendo que ela vai passar. Eu não vou cultivar a tristeza. Eu vou aprender com ela, eu vou superá-la e eu vou buscar alegria. Mas não é aquela histeria, aquela alegria falsa, mundana, não. É a alegria real. Do dever cumprido. Não é o dever cumprido, não é cumprido. É o dever de estar fazendo o melhor que você pode. Estar amando tanto que você pode amar. O grande arrependimento, o maior arrependimento de quem desencarna é não ter aproveitado a vida aqui na Terra para amar. Então, vamos aproveitar cada momento para quando pegarmos na cortina e ela não correr, estejamos nesse momento tranquilos, com a consciência de que fizemos o melhor e que valeu muito a pena. Muita paz. Quem é que vem fazer a prece? Um voluntário. Comece a preparar a vida futura. Você quer vir? Venha. Venha fazer a prece. Ela vem. Ângela, vem. Chegue, Ângela. É a bichinha. Mas se acostume, porque aqui faz a prece. Mestre Jesus, vamos agradecer por essa noite de grandes ensinamentos, de força, de perseverança, de coragem e de ensinamentos de fato, que possamos levar daqui o que precisamos para dar continuidade ao nosso dia a dia, que às vezes se torna tão complicado, tão sofrido, mas que com um pouco de compreensão, um pouco de humildade e com a escuta dessas palavras que nos pacificam, podemos dar continuidade com a fé renovada nas palavras do Cristo. Que assim seja.